Prefeitura de São Paulo arrecadou R$ 1 bilhão em multas no ano de 2020, ano passado, mas pode receber calote de outros R$ 7,6 bilhões por falta de cobrança, diz TCM. 72% da arrecadação foi aplicada em salários de funcionários da CET, contrariando orientação do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, de investir em educação de trânsito. Prefeitura de São Paulo usou o valor em pagamentos porque conseguiu liminar na justiça. Bora falar sobre isso, bora pro vídeo. Você já imaginou um valor de R$ 8,6 bilhões? Você já imaginou esse valor? Imaginou agora na sua mente? R$ 8,6 bilhões. Este foi o valor de multas aplicadas a motoristas de veículos em São Paulo, não é no Brasil. Se você imaginou que esse valor de R$ 8,6 bilhões era de multas aplicadas para veículos de motoristas do Brasil inteiro, você se enganou, é somente em São Paulo. Quando eu vi isso aqui, eu achei um absurdo. Você viu a introdução aí, a gente falando, né, sobre o valor. E agora eu quero ler a matéria com você e eu quero trazer aqui algo de um cálculo que eu fiz mais ou menos, para você ter uma ideia que esse valor aqui é um valor absurdo. Por isso que as pessoas falam que existe uma indústria da multa. E agora eu entendo porque o pessoal fala isso. A Prefeitura de São Paulo arrecadou R$ 1 bilhão em multas de trânsito na capital no ano de 2020, mas pode ficar sem receber outros R$ 7,6 bilhões por não cobrar os motoristas inadimplentes com cadastro na dívida ativa no município, de acordo com uma auditoria do Tribunal de Contas do município, TCM. Segundo o levantamento, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, a Polícia Militar e a SP Trans, a Guarda Civil e os radares registraram 12.500.000 infrações. Vou repetir novamente, registraram 12.500.000 infrações na cidade de São Paulo no ano passado, no ano de 2020. Um aumento de aproximadamente 4% em relação a 2019. Então você percebe que cada vez mais a prefeitura, o município, o estado tem metido multa em cima do povo. Multa. Agora, investir em educação de trânsito, nada. O valor total arrecadado foi de R$ 1 bilhão, mas de acordo com a auditoria da TCM, há outros R$ 8 bilhões em multas já notificadas desde 2016. Na verdade, não é 8 bilhões, é 8 milhões de multas. Eu falei 8 bilhões, na verdade não é 8 bilhões. 8 bilhões é a população do mundo inteiro, então não pode ter dado, não é possível, né? 8 bilhões de multas, pode ser 8 bilhões de multas, se fosse o mundo, né? Nem no Brasil, acho que isso aí seria impossível.
a outros, eu vou repetir novamente, o valor total arrecadado de R$1 bilhão, mas de acordo com a auditoria do TCM, há outras 8 milhões de multas já notificadas desde o ano de 2016, que ainda não foram pagas desde 2016, nem cobradas com os cadastros dos motoristas inadimplentes na dívida ativa do município e que poderiam representar o valor de 7 bilhões e 600 milhões de reais aos cofres públicos. É muito dinheiro, gente. Eu fico olhando esses números aqui, chega a me arrepiar. Como as multas prescrevem no período de 5 anos, este valor se refere às dívidas dos motoristas acumuladas nos anos de 2016 a 2020, cujo pagamento ainda pode ser reivindicado pela municipalidade. Nossa, que nome difícil. Municipalidade. Os valores não inscritos na dívida ativa de 1992, quando o TCM começou a analisar os controles de recebimento da Prefeitura de São Paulo, até o ano de 2015, quando prescreveram, somam uma perda de 85 milhões de reais para os cofres públicos. Por isso, o Tribunal de Contas vem orientando a gestão municipal a inscrever todas as multas não quitadas na dívida ativa e a iniciar a imediata cobrança, a fim de evitar sua prescrição. Ao TCM, o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Levi Oliveira, disse que a maioria das multas antigas passíveis de prescrição não foram cobradas porque havia dúvidas quanto à titularidade e valor do débito, que outra parcela dessas multas em aberto estão sendo inscritas em lotes diários e que uma alteração feita pelo CONTRAN permite viabilizar alternativas para quitar débitos, no intuito de facilitar e incentivar a quitação das multas, considerando as dívidas já inscritas e que ainda não prescreveram. A cidade de São Paulo aguarda pagamento de 944 milhões de reais, referente a 5 milhões e 400 multas aplicadas entre o ano de 2016 ao ano de 2020. Existe ainda a expectativa de receber outros 781 milhões e 200 mil reais devido a uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicada em novembro do ano passado, de 2020, que estabeleceu novos prazos de notificação aos infratores, postergando parte deste trabalho da Prefeitura de São Paulo para o ano de 2021, onde o valor foi aplicado. O artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê que a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito seja aplicada exclusivamente em sinalização, quer dizer, placas, de sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Você vê essas coisas, você vê as placas, umas placas melhores, você vê muito no trânsito falta de placa velha, placa mal sinalizada. Quando o farol fica apagado, às vezes demora, dá uma chuvinha de nada, já apaga o farol, quer dizer, então é tanto dinheiro que eles multam e não melhora, As estradas ruins, o asfalto ruim, horrível, é complicado. No entanto, de acordo com a auditoria do TCM,
729 milhões e 400 mil reais do valor arrecadado de 1 bilhão de reais no ano de 2020 foram utilizados para pagamentos de salários de servidores da CET, ou seja, 71,9%. A Prefeitura de São Paulo não cometeu ilegalidade neste caso, pois havia conseguido uma liminar na 5ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça autorizando a despesa. O município ainda tentou manter a decisão em recurso ao Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, e depois ao Supremo Tribunal Federal, o STF, mas em ambas as instâncias foi definido que o procedimento não pode se repetir. Cumpre destacar que as atividades da CET são diretamente relacionadas à gestão do trânsito do município, uma função típica de Estado e, como tal, deve ser financiada com recursos do Orçamento Geral da Municipalidade, apontam os agentes de fiscalização do TCM, acrescentando a orientação que a Secretaria Municipal de Transportes não volte a empregar as receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito, o FMDT, no pagamento de folha salarial para os agentes lá da CT. Ao TCM, o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Levi Oliveira, disse que no segundo semestre do ano de 2019 iniciou uma das maiores campanhas de educação de trânsito de segurança viária já feitas pela Prefeitura de São Paulo, chamada Movimento pela Vida Segura no Trânsito, mas que o advento da pandemia exigiu mudança no planejamento. O secretário informou ainda que já existe a estimativa de gastos com o pessoal da CT de 913 milhões e 600 mil reais no ano que vem, no ano de 2022, valor que deve constar na lei orçamentária aí da Prefeitura. Encerrando, o que mais me impressionou foi somar esse 1 bilhão de reais de multas arrecadadas e os 7 bilhões e 600 milhões de reais de multas que ainda estão por ser cobradas. Se você somar os dois, vai dar 8 bilhões e 600 milhões de reais em multas aplicadas pela Prefeitura de São Paulo. Isso aqui não é nem o Estado em geral, é a Prefeitura, gente. É o município. Agora que eu me dei se é só a Prefeitura, é só o município. 8 bilhões e 600 milhões de reais de multas aplicadas em veículos só na capital de São Paulo. Não é no estado inteiro de São Paulo. É muito dinheiro, é muita multa, é multa pra dedéu. E se você pegasse os 213 milhões de habitantes do Brasil e colocasse aí mais ou menos uns R$10 de multa, se todos os 213 milhões de habitantes fossem motoristas, lógico que nem todos os 213 milhões de habitantes do Brasil é motorista, porque tem crianças recém-nascidas, crianças um pouquinho maior, 2 anos, 3 anos, 7 anos, 8 anos, adolescentes 13, 14, 15, até os 17 anos não pode dirigir, só a partir dos 18 anos de idade pode ter carteira de habilitação. E mesmo esses jovens de 18, 19, 20, 21 e para cima, nem todos têm habilitação. Aí tem as pessoas idosas que já não dirigem mais, não tem mais condições de dirigir. Então, não tem tantos motoristas. Tem milhões de motoristas no Brasil. Mas se você colocasse 213 milhões de brasileiros e todos eles fossem motoristas, e você aplicasse mais ou menos R$10 de multa para cada motorista, se os 213 milhões de habitantes fossem motoristas, isso ia dar um pouco mais de 1 bilhão de reais arrecadados, aplicando R$10 de multa para cada habitante do Brasil.
Então aqui você tem uma arrecadação de 8 bilhões e 600 milhões de reais só na capital de São Paulo. O estado de São Paulo tem 40 milhões de habitantes, é o estado com mais habitantes do Brasil. Mas isso prova que a multa está bem salgada, o valor das multas estão bem caras. Para chegar a esse valor de 7 bilhões e 600 milhões de reais somente na capital, que deve ter umas 20 milhões de pessoas, sei lá, 25 milhões de pessoas na capital, eu vou ainda pesquisar, mas eu calculo que seja isso. Então a prefeitura está trabalhando bem para aplicar multa no povo, né? Agora, para agir, né, em favor do povo, melhorar a vida das pessoas aqui na capital de São Paulo, melhorar os asfaltos, melhorar a sinalização, isso é difícil, né? Agora, para aplicar multa, é multa adoidada no povo. Deixa aí seu comentário que você achou desse absurdo. 8 bilhões e 600 milhões de reais em multas só na capital de São Paulo. Deixa aí seu comentário, joinha, chicotar no like, splash e fui. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para você saber como é que funciona aqui a indústria da multa no Brasil. Isso é só na capital de São Paulo. Imagina no Brasil inteiro. Imagina no mundo. Fui.